Leonardo e hoje meu grupo veio falar sobre as reações de polimerização. Faz parte também do meu grupo a Júlia, o Matheus e a Natália. Bom, e o que é uma reação de polimerização? O que é um polímero? As reações de polimerização, elas ocorrem através de moléculas mais simples que formam moléculas que formam macromoléculas. E essas macromoléculas necessariamente elas precisam ter uma elevada massa molecular para ser considerado um polímero. E dentro desse grupo enorme de reações, vamos destacar aqui duas, condensação e por cadeia. Condensação, a gente tem que ter um grupo funcional reativo, ou seja, monômeros bifuncionais ou polifuncionais. E por cadeia, a gente tem as reações por adição, né, onde a gente tem a produção de um intermediário ativo. Bom, falando um pouco agora sobre o histórico do processo, os polímeros eles são materiais que eles são utilizados desde a Idade Antiga. Porém, nessa época, somente eram usados materiais não sintéticos, né, materiais naturais providos da natureza. E a síntese desses materiais poliméricos só se tornou possível no século XX, após o desenvolvimento e aperfeiçoamento da ciência da química orgânica. Aqui estão algumas datas importantes que eu achei para vocês. Em 1870, a gente teve os irmãos Riat, que patentearam o uso de nitrato de celulose e cânfora para a produção do primeiro celuloide. Em 1992, a gente tem a síntese do cefolante, que era um filme transparente, à base de celulose também dissolvida. E em 1897, Adolf Spittler descobriu, provavelmente por acidente, ele patenteou as resinas à base de caseína. E em 1909, a virada de chave para mim, na linha do tempo dos polímeros, que foi quando o químico belga, o Leo Hendrik, ele sintetizou o primeiro polímero sintético, o baquelite. E em 1920, a gente tem o crescimento exponencial até hoje, que foi a era de ouro, das descobertas de síntese e desenvolvimento dos polímeros. Bom, falando um pouco agora sobre o fluxograma do processo, eu vou utilizar como exemplo a produção do polipropileno. O polipropileno, né, a gente sabe que é um polímero termoplástico, pertencente ao grupo das polifinas, e ele é produzido a partir da polimerização por adição de um monômero de propileno. Bom, a gente tem os principais métodos de polimerização utilizados hoje na indústria são a polimerização por lama, slurry, a polimerização em solução, a polimerização em massa, bulk, e a polimerização em fase gás. Só que o exemplificado de hoje vai ser a polimerização em lama, o slurry. E aqui está o fluxograma completo do processo para vocês. E este processo ele consiste em utilizar, né, reatores CSTR em série para a produção comercial de copolímeros aleatórios e de impacto por catalisadores Ziegler-Natta. As condições de reação podem ser iguais ou diferentes nos reatores, produzindo assim graus diferentes em cada reator. Bom, eu dividi em três etapas. A primeira consiste nessa daí, em que é adicionado apenas um monômero na fase inicial para a produção do homopolímero e subsequentemente é injetada uma mistura de monômeros para a produção da fase copolimérica. A segunda parte consiste na desativação do catalisador à base de álcool e, por fim, é realizada por meio de equipamentos a separação dos tipos de polímeros, como o atático, e levado ao secador, onde é retirado, por fim, na última fase, o propileno. Bom, os principais produtos dessa reação são o polietileno de alta densidade. Ele é um polímero com alta força molecular e rigidez e está entre os termoplásticos mais comercializados e consumidos do mundo. O polietileno de baixa densidade linear, ele apresenta alta resistência ao impacto, flexibilidade e estabilidade, e é utilizado para filmes de embalagem. O polipropileno, ele é uma resina de baixa densidade e de fácil coloração e moldagem, e está entre o terceiro plástico mais comercializado do mundo. O álcool polivinílico, ele é um polímero solúvel em água e tem sua aplicação para uso industrial. O poliacetileno, ele tem a sua aplicação como um material condutor. Ele apresenta alta condutividade elétrica. Agora irei apresentar a parte dos principais parâmetros envolvidos na reação catalítica de polimerização. Para isso, utilizarei de um exemplo para exemplificar seus resultados. Para o primeiro parâmetro analisado, temos a polimerização do glicerol em 3 diferentes temperaturas. Esse gráfico mostra que as temperaturas elevadas são extremamente favoráveis para a polimerização do glicerol.
Essas temperaturas converteram quase 100%, enquanto as temperaturas mais baixas de 140 converteu muito pouco em polímeros. Já para o tipo de catalisador, será mostrado com ênfase os ácidos e básicos. Com a intenção de verificar a diferença entre catalisadores ácidos e básicos, foram utilizados o ácido fosfórico, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, no processo de polimerização do glicerol. Como visto no gráfico, pode-se notar a maior polimerização do glicerol para o catalisador mais ácido, o ácido sulfúrico, enquanto que para o hidróxido de sódio e para o ácido fosfórico, sua polimerização é muito menor. Já para a concentração do catalisador, foram utilizadas diferentes concentrações para a polimerização. Nesse gráfico, foi possível analisar o comportamento da viscosidade de cada solução para cada concentração do catalisador. Esse aumento da viscosidade indica o aumento dos polímeros formados, assim vendo que as concentrações mais elevadas promovem uma polimerização mais rápida e efetiva. Já os parâmetros de pressão e pH nesse processo não houveram alterações expressivas. Agora, para o tempo, podemos levar em consideração os gráficos analisados. Como pode ser visto em todos os gráficos apresentados, cada um destes necessita de um tempo a fim de que possa realizar a sua polimerização. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os catalisadores e os catalisadores que foram utilizados no nosso processo. Primeiramente, eu vou começar falando sobre a importância dos catalisadores, que eles cumprem a importante tarefa de fazer com que as moléculas presentes em uma reação reajam com uma velocidade maior. Ou seja, eles aceleram a reação e sem influenciar na composição nem na quantidade do produto final da reação. Eles deixam o produto final quimicamente inalterado no processo. Em relação aos catalisadores do processo de polimerização, os precursores catalíticos de níquel e paládio, eles são extremamente atraentes para o processo devido à alta produtividade, além de exibirem uma grande tolerância a grupos funcionais. Também são muito utilizados os catalisadores Ziegler-Natta, que esse termo é usado para descrever uma grande variedade de catalisadores baseados em metais de transição, que são capazes de polimerizar e copolimerizar alfa-olefinas e dienos. Também são utilizados suportes, que são capazes de aumentar a área superficial do catalisador exposta para polimerização, além da base de Lewis, que são catalisadores que utilizam doadores de elétrons de forma a aumentar o rendimento da reação. E em relação ao método de preparação, a gente tem os catalisadores não suportados e suportados. Um catalisador suportado é aquele em que a fase ativa está dispersa num suporte inerte, e o não suportado é aquele formado por uma única fase ativa. Em relação aos reatores utilizados no processo de polimerização, vale apresentar o CSTR, que é o reator de tanque agitado contínuo. Ele é operado em regime estacionário e não deve possuir variações espaciais na concentração, na temperatura ou na velocidade de reação através do tanque. O CSTR é o modelo ideal, daí também utilizam os reatores Loop, que é muito parecido com o CSTR, só que em modelos não ideais. Também podem ser utilizados os reatores tubular PRF, que são Plug Flow Reactor. Eles são basicamente tubos cilíndricos e usualmente operados em regime estacionário. Falando agora sobre as particularidades do processo, a gente tem o primeiro tópico, que é que inicialmente o processo de produção de polipropileno ele apresentava certas limitações, isso por conta dos catalisadores que eram disponíveis. Hoje, com o desenvolvimento desses catalisadores e a simplificação do processo, surgiram reações mais usuais e mais simplificadas. E entre elas temos 4 importantes, que é a polimerização em massa, em lama, em solução e em fase de gás. O segundo tópico é o controle das propriedades do produto por meio da modelagem e simulação. Então, isso faz com que as variáveis de controle influenciem diretamente no ganho de tempo de batelada, e isso resulta no aumento de produtividade. Bom, pessoal, nosso trabalho foi isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!